sobre isso, né, detalhes sobre como estão esses diálogos, estratégias para tentar negociar e lidar com o tarifaço, a gente está com Simão Pedro de Lima, que é diretor-presidente executivo da Exportcaser, que é a cooperativa de cafeicultores do Cerrado. O café é um dos produtos que foi excluído da lista de isenção do tarifaço, ou o que está preocupando os cafeicultores, afinal o Brasil fornece cerca de 1/3 da demanda de café dos Estados Unidos a cada ano. E esse comércio gerou cerca de 4 bilhões de dólares nos últimos 12 meses. Muito bom dia, Simão, obrigada por participar aqui do nosso programa. Como é que está esse último momento de apreensão para que o tarifaço comece amanhã e nos 50%, principalmente com produtos como o café, produtos tão importantes para o Brasil e também para os Estados Unidos? Bom dia. Bom dia, Natália. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Estamos em compasso de espera, né? Na verdade, desde o anúncio das medidas, o mercado de café em especial ficou em compasso de espera, porque o efeito de uma tarifação dessa monta, ele é grande, ele vai ao consumidor e pode, óbvio, afetar o consumo do café brasileiro. Afeta, sem dúvida, a concorrência com os demais países produtores, considerando que a tarifa de 50% foi aplicada somente ao café brasileiro, somente ao café cuja origem é o Brasil. Os demais países, América Central, Colômbia, ficaram com 10%. Vietnã, Indonésia, Filipinas, com 20%. Então, isso, de certa forma, afeta, digamos que, a cadeia concorrencial. E há, sim, uma preocupação com relação ao que ocorrerá depois dessa aplicabilidade da tarifa estabelecida pelo governo americano. Bom, tem esse entendimento de que, sim, o café é esse produto tão importante, né, e preocupante, portanto, por causa dessa tarifa sem precedentes, gigantesca. Esse já é um ponto, né, comum de entendimento a todos os lados, mas também tem um entendimento, a gente já ouviu algumas pessoas falando, que em relação ao café, os cafeicultores, num primeiro momento, vão ter grandes prejuízos, mas que em médio prazo vão conseguir novos mercados, que a situação pode ser um pouco menos pior em relação ao café. Simão, você concorda com essa visão? Acredita que realmente uma das saídas, já que muito provavelmente o café, ou pelo menos se acontecer uma reversão dessa taxa, uma melhora aí nessa negociação, vai demorar um pouco, que os cafeicultores vão conseguir novos mercados, que essa é uma principal estratégia para tentar fugir aí desse tarifaço dos 50% com os Estados Unidos? É um raciocínio teórico. Uhum. Por que eu digo que é teórico? Não se muda um mercado da noite para o dia. Não se muda o mercado de café em uma safra. Normalmente o café ele é comercializado com antecedência a um ano. Hoje nós temos vendas para os Estados Unidos que já estão concretizadas, que serão entregues ao longo do ano de 25 e também no ano de 26. O mercado de café ele se posiciona no chamado mercado futuro. Outros países também já fizeram suas compras. Para que o Brasil possa buscar outros mercados, os fornecedores desses outros mercados terão que deixar esses mercados, porque são mercados já abastecidos por cafés de outras origens. Terão que, então, esses outros fornecedores, ou seja, os outros países produtores, suprir a lacuna que o Brasil, em tese, deixaria no mercado americano. Então, não é uma mudança que se faz por uma vontade. São variáveis diversas que afetam esse processo. Então, o bom senso nos fala que isso pode acontecer, sim, ao longo de anos, 1, 2 anos, porque são movimentos de substituição de origem e destino. O café brasileiro, ele tem uma qualidade muito característica. É um café com alta acidez, é um café com grande corpo e é um café com doçura. Por isso ele é muito importante no mercado americano. Ele não é consumido unicamente sozinho.
ele também faz parte de blends, para dar justamente aos cafés chamados suaves, aos cafés lavados, que é o que o mercado chama, café da América Central, café da Colômbia, para que dê a esses cafés corpo, acidez e doçura. Então, não é algo que você troca como se fosse uma troca de roupas. Então, teoricamente, busca-se outro mercado ou buscam-se outros mercados. Mas, na prática, isso demanda geração de demanda nesses mercados para o café brasileiro. Hoje, o café brasileiro ele representa, desculpe, o mercado americano representa para o café brasileiro algo em torno de 18% das exportações de café. São 7 milhões até 8 milhões de sacas por ano de exportação. Você não modifica, você não coloca em outros mercados 8 milhões de sacas de uma hora para outra. É preciso que 8 milhões de sacas saiam desse outro mercado para que entre o café brasileiro. Então eu olho com certa parcimônia essa alegação de trocar de mercado. O mercado consumo interno brasileiro representa em torno de 27% de toda a produção brasileira. A Europa representa algo em torno de 40 até 45% do café brasileiro. Então vejamos que a Ásia já está com o consumo da sua casa 7, 20%. Então, primeiro, substituir mercado. Precisa combinar com as partes, ou seja, alguém tem que querer comprar o café do Brasil e deixar de comprar café de outros. E esses outros terão que vender para os Estados Unidos. E o segundo ponto é gerar nova demanda. Ninguém acorda de manhã dizendo eu nunca tomei café e agora tomarei café. Não, é um processo de desenvolvimento de paladar. Então não é tão simples como se diz na prática, na teoria. A prática demanda variáveis e algumas delas eu digo que são variáveis independentes. Não depende da vontade do Brasil querer exportar. São pontos bem importantes, né, Simão? A partir disso tudo, então acontecendo realmente como vai acontecer, os 50% a partir de amanhã, o Brasil todo se movimentando para conseguir reagir da melhor forma possível. Para além do governo que vai continuar tentando as negociações, assim como a gente trouxe aí o detalhamento do vice-presidente Geraldo Alckmin, como o governo pode ajudar esses cafeicultores, né, para reagir e começar a se reorganizar a partir efetivamente do tarifaço dos 50%? O governo brasileiro vem se reunindo com a iniciativa privada e buscando insumos, subsídios para uma boa conversação, negociação com o governo americano. O que nós sempre colocamos é que essa negociação ela perpassa por um certo pragmatismo, menos ideológico e mais econômico. E isso temos observado, que nas negociações entre governos tem prevalecido o pragmatismo. Paralelamente, a iniciativa privada vem conversando com seus pares nos Estados Unidos. A NCA, por exemplo, que representa os torradores americanos, National Coffee Association, ela tem sido uma grande porta-voz junto ao governo americano, levando ao governo americano os números da economia americana gerados pelo café. Porque, vejamos, 33, 34% do café consumido nos Estados Unidos é do Brasil. Eu disse antes que compõe um blend e é uma característica única para o café brasileiro para o blend americano, o que significa que não se substitui tão simples também, ou tão facilmente, o café brasileiro no blend. Temos consumidores exclusivamente para cafés brasileiros. A economia americana é irrigada com milhões e milhões, aliás, bilhões de dólares advindos do movimento cafeeiro. A empregabilidade de mais de 2 milhões de pessoas advém do café brasileiro. O aspecto multiplicador econômico para cada $1 de café chegado nos Estados Unidos gera na economia americana outros $43. Então é isso que a NCA vem mostrando, o efeito, né, do repasse dessa alíquota, desses 50%,
ao mercado consumidor. Óbvio, não será um repasse integral, porque nós temos que perceber que a matéria-prima, ou seja, o café, é que sofre a incidência dos 50%. A matéria-prima compõe um conjunto de custos que não representa 100% do preço que está na gôndola do supermercado. Mas o impacto pode ser da ordem de 25% a 28% no preço final, se o café brasileiro comercializado sozinho. Se no blend, esse impacto pode ser de 15%, 16%. Então, esses números estão sendo mostrados para que o pragmatismo também sobreponha o aspecto ideológico lá no governo americano, porque há nos dois governos, não há como se retirar isso, pontos ideológicos. O que se pede é que esses pontos sejam deixados um tanto de lado para prevalecer o pragmatismo. Né? A passionalidade em negociações não é um bom indicador. Então, é o que se espera. E, internamente, o Brasil, o Secafé, né, que é o Conselho dos Exportadores de Café, o CNC, Conselho Nacional do Café, vem trabalhando também para subsidiar, né, em termos de argumentos e números, também o governo brasileiro, os representantes do governo brasileiro, para que possam, que no final a negociação é entre governos, né? Por mais que a iniciativa privada haja e apresente números, ela é apenas um amicus curiae, né, vamos dizer assim, desse processo, não tem o poder decisório. Ô, Simão, a gente falou bastante sobre o Brasil, né? Como o Brasil vai seguir em relação a isso, mas eu queria que você reforçasse da parte dos Estados Unidos, né? Inclusive, se num futuro o Brasil modifique um pouco esse mercado, né? Pense nessa estratégia de procurar novos mercados e diminua as exportações com os Estados Unidos. Isso pode acontecer não só em relação ao café, mas em relação aos outros 3 mil produtos e materiais, né, que estão aí dentro desse pacote dos 50%. Como que Estados Unidos reagem, né, a partir de um momento em que um mercado gigantesco como o Brasil procura outros mercados? Como você imagina, né, que deve ser isso? Como os americanos ficam sem um cafezinho brasileiro? Em boa lógica comercial, concentração nunca é uma boa pedida. Uhum. Se concentrar, seja concentração em fornecedor ou concentração em cliente. Se houvesse uma situação danosa à produção brasileira, a concentração feita pelos Estados Unidos no fornecedor Brasil seria danosa a eles, os americanos. Como agora inverteu, uma certa concentração de 18% das exportações aos Estados Unidos também gera uma apreensão. Então, concentrar não é a palavra indicada em processos comerciais. O ideal é a capilarização, é a pulverização de clientes para que os impactos sejam melhor absorvidos. No caso, para os Estados Unidos, eles estão enxergando isso. Talvez ainda, creio eu, e aqui me sujeito a quaisquer erros, creio eu, há um componente ideológico que obnubila a percepção do efeito econômico aos Estados Unidos dessa medida sobre o café. Porque há uma dependência, entre aspas, do padrão brasileiro no estilo de consumo do americano. Então, simplesmente haverá uma mudança, se compuser o blend de maneira diferente, uma mudança na percepção do paladar, além Uhum. dos aspectos econômicos que nós já colocamos. Então, não se muda o hábito alimentar de uma noite para o dia. E isso pode, sim, gerar uma necessidade de compras. O que nós vemos hoje, na prática, é um certo compasso de espera, um arrefecimento momentâneo nas compras. Porque tanto lá como aqui, queremos saber como será a absorção. Porque no final, né, desculpa a expressão mineira, mas no fritar, no frigir dos ovos, o consumidor é que decidirá isso, se ele pagará ou não mais caro, porque não será o fornecedor a pagar, não será o adquirente, será o consumidor. E a pergunta é: o café brasileiro está, digamos que, enraizado tão fortemente na cultura, no paladar americano, que ele pagaria mais pelo café na gôndola? Essa é a pergunta. Então, como essa interrogação, que aliás são muitas interrogações para poucas respostas,
tem feito com que o mercado ficasse nesse stand-by, né, para manter a ideia americana, nesse compasso de espera, para que decida-se se realmente o Brasil vai continuar sendo esse fornecedor, digamos, majoritário para o café americano. Isso nos leva também a pensar, no que você bem colocou, em como seguir daqui para frente, voltando à ideia de diminuir as concentrações. Não se pode trocar um Salvador por outro, ou seja, não concentra-se nos Estados Unidos e vai concentrar num outro país. Nós estamos trocando, desculpa a expressão mineira, mas 6 por meia dúzia. Então, o que tem que se pensar é uma capilarização. Não é sair dos Estados Unidos e agora o país Y será o grande comprador. Eu diria que, pelo movimento econômico que o café gera, eu chamaria de concentração quaisquer países que absorvessem mais do que 10%, 9% do café brasileiro. E aí nós temos hoje uma grande concentração. Europa. São vários países, mas nós temos que lembrar que a Europa é uma comunidade econômica. E a Europa recebe do Brasil mais de 40% do café brasileiro exportado. Então, nós temos que observar, tem os países asiáticos, tem os países europeus, tem os outros países americanos, seja a América do Norte com o Canadá, por exemplo, seja a América do Sul, que embora alguns países sejam produtores, também consomem café brasileiro. E o próprio mercado brasileiro. Ele absorve hoje em torno de 25%, 27% da produção. E o mercado brasileiro vem aumentando também o consumo. E consumo por cafés de melhor qualidade, os chamados cafés especiais. E isso pode representar também um bom mercado. Então, acho que o susto pode nos levar a novos exercícios, mas com essa observação. Não troquemos 6 por meia dúzia, não troquemos uma concentração por outra concentração. Porque senão, daqui a um tempo, podemos sofrer a mesma característica, os mesmos problemas que hoje estamos verificando com esse tarifaço, que o brasileiro já é esperançoso, ele agora dobrou a sua esperança para essas próximas horas, para ver se até a meia-noite alguma coisa muda. O mercado de café não espera zerar a tarifa, porque nenhum outro país exportador de café tem tarifa zerada. O que se espera é que o bom senso coloque o café digamos, no rol das taxações do café. Acima de 10, talvez, mas abaixo de 25 pelo menos, ou seja, ficarmos ali como Vietnã, como Indonésia, como Filipinas. Melhor seria se ficássemos como a Colômbia, a América Central. Mas isso, creio, sujeito a erro, que possa não acontecer. Mas espera-se. Há um movimento forte, digamos, da iniciativa privada para tentar sensibilizar, digamos, a iniciativa pública. E aí vamos ver o resultado. Acontecendo, por exemplo, com o suco de laranja brasileiro. Imagina que pesadelo ficar sem o suco de laranja depois que você já está acostumado. Pesadelo, então, maior ainda ficar sem o cafezinho brasileiro. Não tem condição. Não tem. Eu espero. Alô, Trump. Concordo com você. Espero que ele coloque isso na balança. É isso que você brincou, né, Simão? O brasileiro não desiste nunca. A gente vai seguir aqui nessas últimas horas pensando muito positivo e acreditando aí que essas negociações vão dar certo. É claro, podem não acontecer até amanhã, mas elas podem acontecer ao longo dos próximos dias. É isso que a gente está muito atento. Simão Pedro de Lima, que é presidente executivo da Expocassia, que falou aqui bastante sobre como os cafeicultores estão reagindo a esse tarifaço que está para acontecer dos 50%. Simão, foi muito bom conversar contigo. Certamente a gente vai voltar a falar porque essa história vai longe ainda, né? Bom dia, valeu. Obrigado.